Rotação externa do ombro envolve ombro e cintura escapular. No ombro, os rotadores externos são infraespinal, redondo menor. Esses dois músculos são dois músculos pequenos, se você comparar os rotadores internos do ombro. Os rotadores internos do ombro, peitoral maior, que é grande, latíssimo do dorso, redondo maior, subescapular, e talvez eu esteja esquecendo algum ainda. Então, se você soma o volume desses músculos com esse aqui, eles perdem muito. Então, a rotação externa do ombro a gente precisa se preocupar de uma forma diferente, trabalhar a rotação externa. Não precisa trabalhar interna na minha interpretação, de modo geral, exceto se fosse um caso com alguma indicação de clínica, por algum clínico, né? Por exemplo, alguém da fisioterapia pós-reabilitação pede para continuar trabalhando por alguma razão, mas saindo desse mundo, faz mais sentido incluir a rotação externa do que interna. Na cintura escapular, os adutores da escápula, que são romboides, e trapézio, principalmente a parte transversa do trapézio, que é a parte média, que sim, né, participam da rotação externa, mas para você trabalhar trapézio e romboide, para fazer esse contraponto com peitoral, latíssimo do dorso, redondo maior e subescapular, como eu falei, eu preciso trabalhar de uma forma inteligente, ou seja, não é qualquer exercício para as costas que você trabalha essas musculaturas aqui. Então, se eu quero fazer esse contraponto, eu preciso pensar em exercício para esses músculos e para esses músculos aqui, então, os rotadores externos. Então, aqui a rotação externa não precisa ser feita só, ele está mostrando só a parte final, né? Mas está começando com o ombro rotacionado internamente e depois termina assim, né? Então está terminando aqui. Para terminar assim, aí você tem esses músculos que a gente falou ali, o infraespinal, redondo, parte transversa do trapézio e o romboide que está escondido aqui debaixo do trapézio. Aqui, ó, o romboide tirando aqui o trapézio, ele aparece para a gente. Aqui os autores, a Cláudia e o Rony, vão mostrar uma comparação na rotação externa do ombro com diferentes estratégias. Uma, como ela está fazendo aqui, em decúbito lateral, fazendo a rotação externa, começa aqui, termina aqui em cima, rodando o ombro externamente. E fazendo uma comparação com o elástico. Há uma diferença aqui, porque qual é a principal diferença? No peso, nessa posição, quando eu começo, eu preciso fazer vai ter uma boa atividade dos rotadores externos aqui. Quando estiver lá no alto, praticamente não vai ter, por causa da posição do peso na direção do corpo. Então, e o ombro já rotacionado. No elástico já é diferente. No elástico você começa com um grau de tensão e vai aumentar, porque à medida que você vai fazendo a rotação externa, o elástico vai ficando mais tensionado. Então, ele vai gerando mais resistência. Então, o comportamento que você tem eletromiográfico, eu vou dar esse exemplo aqui que ele é mais claro de mostrar. O que eles estão mostrando aqui, ó, nesse exercício? O sinal eletromiográfico vai aumentando, até que chega uma hora, ó, caiu. Isso aqui é o final da fase concêntrica, porque lá no final já não tem grande atividade. Depois a fase excêntrica. Agora veja no caso do elástico, só vai subindo, ó, subindo. Mais ou menos para que termina a fase concêntrica e depois a fase excêntrica. Vai só subindo porque o elástico só vai aumentando a tensão à medida que você vai esticando ele. Com isso, o que se percebeu aqui é que a sinalização eletromiográfica para o infraespinal, para o trapézio, a parte transversa, e para o deltoide, todos os músculos que fazem a rotação, participam dessa rotação externa, trabalharam mais do que aqui. Porque aqui chega um dado momento que você já não tem grande esforço. Embora, do ponto de vista percentual, se eu pegar este valor e dividir por tudo, este valor pelo total, por 100%, ele dá mais ou menos 30% do valor. Então, do ponto de vista relativo, não tem grande diferença. Mas o elástico tem essa característica de obrigar o músculo a trabalhar o tempo todo e só aumentando a tensão. E aqui eu não estou dizendo que tem que só optar pelo elástico, por exemplo, mas que é uma variação interessante. E você também vai fazer uma rotação externa como essa aqui, né? Começando aqui e subindo o braço, rotação externa, elevando o braço. Então qual é a diferença aqui? Há uma abdução, o ombro está abduzido e aí faz a rotação. Aqui não, o ombro
está encostadinho aqui, aduzido, e você faz a rotação, então, com o ombro aqui aduzido e aqui com o ombro em abdução. E aí, do ponto de vista relativo, de novo, fica perto dos 30%. Mas encontraram aqui uma sinalização um pouco maior para o infraespinal e o trapézio, a parte transversa nesse exercício. O deltoide, a parte espinal, um pouco menor. Então tem uma pequena diferença, não é nada muito grande, mas pode ser suficiente para você optar também como uma variação e usar as duas estratégias, né? Não trabalhar os rotadores externos, claro, diminui a proteção do ombro e vale a pena incluir a rotação externa. Estou chamando a atenção para isso porque praticamente eu não vejo, é muito raro você ver uma ficha de treinamento que me mostre que tem a rotação externa como um trabalho específico. Então deve ser prescrito na rotina de treinamento em virtude dos seus antagonistas, os rotadores internos, que são excessivamente trabalhados de forma direta, seja lá pelo exercício para peito, para o latíssimo do dorso, enfim. Então, concordo plenamente aqui com os autores, penso assim também. Então, a rotação deve ou não ser trabalhada. De modo geral, eu não incluiria na rotina. Não há necessidade quando eu estou pensando em um programa de treinamento que envolve muitos exercícios, como é o habitual, não a rotina com muitos exercícios. O problema de trabalhar demais os rotadores internos já foi, inclusive, a gente tem uma experiência prática nossa, assim, tem uma coisa que é da prática que a gente vê. É muito comum você ver marombeiros com ombros protraídos, ombros para frente, como se o peitoral tivesse, né, para dentro, assim, ombros bem para frente, peitorais encurtados, e que dá um caráter estético bem ruim, eu acho bem reprovável. Então a gente vê isso, é muito comum marombeiro. E isso acontece porque excesso de trabalho de peitoral, latíssimo do dorso, dos abdutores escapulares, né, por consequência, o peitoral menor e serráteis. Aí está talvez a principal confusão. Tem gente que trabalha peito e fala assim, bom, agora eu vou fazer o contraponto trabalhando costas. Mas quando vai trabalhar costas, opta por exercícios só para o latíssimo do dorso. Só que o latíssimo do dorso e o peitoral, ambos são agonistas na rotação interna do ombro. Então, trabalhando os dois, você, ainda que tenha um antagonismo em relação às costas, mas não tem em relação ao ombro. Então, para o ombro, os dois são agonistas e aí você tem uma rotação interna do ombro. Então, acho que esse é o maior erro, o erro de treinar costas, dando ênfase principalmente ao latíssimo do dorso. Principalmente marombeiro, que tem aquela mania de fazer o que eles chamam de asa, né? Porque o latíssimo do dorso que dá aquela característica parece um delta ali, uma asa. E aí eles exageram e ficam com ombros protraídos, peitoral adentrados e fica bem estranho.